Fontes de energia para o sensoriamento remoto. A principal forma de energia utilizada em sensoriamento remoto é a radiação eletromagnética, abreviada por REM. A radiação eletromagnética é o elemento que faz a ligação entre o sensor, o alvo e a fonte. Como vimos na aula passada, o Sol é a maior fonte de energia que nós temos para o sensoriamento remoto. O Sol emite energia, essa energia interage com os elementos que cobrem a superfície terrestre, que são denominados de alvos. Da interação dessa energia, a que é principalmente refletida é registrada por câmeras ou sensores que estão a bordo dos satélites, e aqui haverá a formação das imagens. Quais são as principais fontes naturais de energia para o sensoriamento remoto? São o Sol e a Terra. O Sol emitindo energia sobre a Terra se aquece e a Terra, ao aquecer, ela também começa a emitir energia e passa a ser uma fonte. Então, principais fontes de energia naturais são o Sol e a Terra. O Sol, ele emite radiações de ondas curtas. Essas radiações, elas têm comprimentos de ondas que vão aí de 0,3 até 4 micrômetros. E a Terra emite radiação de ondas longas, com comprimentos que vão de 3 a 14 micrômetros. Só existe fonte natural de energia para o sensoriamento remoto? Não, existem também fontes artificiais, ou seja, existem câmeras ou sensores que eles próprios geram a energia, geram um fluxo de energia e esse fluxo interage com os elementos e a resposta, que seria no caso que é retornado, o sinal que é retornado é registrado aqui pela câmera ou pelo sensor. Aqui nesse slide também vocês podem observar que as fontes naturais, então Sol emite, quando a Terra recebe essa energia, da interação resulta energia principalmente o quê? Refletida. Aí eu tenho o sensor que vai captar essa energia. A Terra só emite. Essa energia que é emitida vai ser captada pelo sensor. Quando as fontes são naturais, Sol e Terra, os sensores são denominados passivos. Quando a fonte é artificial, ou seja, o próprio sensor que emite o sinal, o sensor é denominado sensor ativo. O que é REM? Uma definição. REM, ou radiação eletromagnética, é a energia que se move à velocidade da luz em formas de ondas ou partículas eletromagnéticas, podendo ser transmitida através de um meio ou vácuo. São caracterizadas pelo seu comprimento e frequência. O comprimento da onda é definido como sendo a distância entre duas cristas ou vales consecutivos. Então aqui eu coloquei um exemplo com 3 ondas, com 3 comprimentos diferentes e logicamente essa terceira é a que tem o maior comprimento. O que é frequência? Frequência é definido como sendo o número de ondas que passam por um referencial por tempo. Então, eu tenho quantas ondas, quantos ciclos passam por segundo. Ciclos por segundo é Hertz. Observando esse esquema animado, o autor colocou ondas com comprimentos diferentes. Quando acionado, um disparador, aqui eu tenho a referência, a onda de cima, que tem comprimento menor, tem uma frequência de 3 Hz. E a onda que está na parte inferior é uma onda longa, só passa uma onda em 1 segundo, um ciclo por segundo, essa onda possui 1 Hz. Então é fácil entender que a relação que existe entre onda e frequência é inversamente proporcional. Vejam esse esquema
Quando eu tenho comprimentos de ondas pequenos, significa que eu tenho uma alta frequência. E quando eu tenho comprimentos de ondas longos, eu tenho baixa frequência. Essas características das ondas eletromagnéticas definem também a quantidade de energia que essas ondas carregam. E essa quantidade de energia é definida aqui pela equação de Planck e de Einstein. Então, Q, no caso, é a quantidade de energia carregada por um fóton. Lambda representa o comprimento de onda, e essa letrinha grega aqui, ni, representa a frequência, que é Hertz. Então, vocês podem observar que quanto menor o comprimento da onda, maior a frequência e maior a energia que ela carrega. E quando eu tenho ondas longas, a frequência é baixa e a quantidade de energia carregada também é muito baixa. Então, no caso, o sensoriamento remoto, voltado principalmente para recursos terrestres, ele vai ser mais utilizado em regiões em que se tem maior quantidade de energia. Os sensores a bordo dos satélites para recursos terrestres, eles estão aí em média 700 quilômetros de altitude da Terra. Então, eles têm que captar esse sinal, essa energia que é refletida pelos elementos para fazer as imagens. O espectro eletromagnético é uma forma, de se organizar e representar esses comprimentos de ondas em faixas que têm características comuns ou que representam onde determinada atividade pode ser realizada. Raios cósmicos, raios gama, aí raios X. Então, aqui é onde você faz raio-x no seu dentista, no médico. Então, a atividade raio-x é realizada aqui. Aí vem ultravioleta, depois vem o visível, infravermelho próximo, IR, infrared, infravermelho médio, infravermelho distante, a faixa do termal, micro-ondas e rádio. Quais são as faixas importantes aqui para a disciplina de sensoriamento remoto? É importante você saber que essa faixa aqui, que vai de 0,3 a 15 micrômetro, é denominada espectro óptico. Por que óptico? Porque aqui elementos ópticos, como espelhos, prismas, eles podem ser utilizados para captar e redirecionar energia. De 0,3 a 4 micrômetro é denominado espectro refletivo, que nós vimos é uma faixa em que chega bastante energia do Sol, então bastante energia pode ser refletida pelos elementos da superfície terrestre. Aqui eu tenho a faixa do termal, que é a faixa onde a Terra emite energia, então eu tenho aqui espectro emissivo, ou essa faixa de 8 a 14 termal. Eu tenho aqui o espectro fotográfico, então quando você tira uma fotografia, a energia que é captada para a formação da foto, ela vai aqui de 0,4, um pouquinho antes, aqui de 0,4 até 0,9 micrômetros. A faixa que nós enxergamos, denominada visível, vai de 0,4 a 0,7 micrômetros. Então, pelo esquema aqui, você pode observar que a câmera fotográfica, ela capta um pouco mais de comprimentos de ondas, um pouquinho aqui na faixa do infravermelho próximo, pouco mais do que a nossa visão. Quais as unidades que são utilizadas para representar aqui os comprimentos de ondas ou a frequência? Comprimento de ondas, as unidades, como nós vamos utilizar essa faixa aqui, tudo que nós vamos ver vai estar localizado aqui na faixa do espectro refletivo. As unidades utilizadas serão micrômetro e nanômetro. Ah, mas eu não posso utilizar a frequência? Normalmente não é utilizado, mas te ajuda a entender, como que as imagens são obtidas. Qual unidade que eu vou utilizar? Frequência ou comprimento? Por exemplo, quando você está sintonizando uma rádio, frequência aqui, essa rádio está 104,3 MHz. Qual o significado disso?
que o dado que está sendo recebido aqui pelo seu rádio, pelo seu receptor, está sendo transmitido a essa frequência com um determinado, lógico, comprimento de ondas. Mas eu não falo assim, essa rádio aqui está localizada a tantos metros, né? Ela transmite a tantos metros. Eu não uso a unidade de comprimentos de ondas para expressar frequência de rádio. Ao contrário de imagens, principalmente as imagens de recursos terrestres, eu falo assim, olha, eu estou com essa imagem do satélite Landsat 8, sensor OLI, a câmera, né, que foi utilizada, e essa imagem foi obtida na faixa de comprimentos de ondas de 0,5 a 0,68 micrômetros. Ela é denominada banda PAN, porque ela inclui um pouco aqui da faixa do verde e do vermelho. Então, ela inclui dois espectros dentro do visível. PAN significa todas, né? PAN, na verdade, isso aí é uma abreviação, é pancromática, croma é cor. Então, ela inclui mais de duas faixas aqui do espectro visível, ela é denominada de banda PAN. Essa imagem, então, foi feita em uma faixa espectral. Então, foi utilizada uma faixa espectral para a geração dessa imagem. Ok? Bom, representação dos comprimentos de ondas aqui, eu coloquei só para ilustrar, aqui com comprimentos de ondas mais longos para os comprimentos de ondas mais curtas, então é só questão de percepção, né? Então, ao invés de colocar de raios gama para rádio, aqui está representado de comprimentos de ondas maiores para comprimentos de ondas menores. Aqui uma associação com o tamanho dessas ondas, né? Então, vimos que comprimento é a distância entre uma crista e outra. Aqui eu coloquei as faixas que serão importantes para o sensoriamento remoto na agricultura, quando nós estudamos imagens de satélites feitas por sensores para observação da terra, das imagens que são utilizadas na agricultura. Todas as imagens estarão dentro do espectro ou visível ou do infravermelho próximo e até o infravermelho médio. Então, só no nosso curso nós só vamos estudar esses tipos de imagens, que já é muita coisa. Aqui eu coloquei as faixas que têm que ser decoradas, então normalmente eu escrevo no quadro isso aqui, ó, você tem que saber que 0,4 a 0,7 é espectro visível, que azul, que a faixa do espectro azul é de 0,4 a 0,5, 0,5 a 0,6 é verde, 0,6 a 0,7 é vermelho. Tem que anotar isso aí no caderno. Se eu falar assim, uma imagem foi obtida com comprimento de onda central de 0,55 micrômetros. Aí você tem que saber assim, essa imagem foi feita na faixa espectral do verde. Aqui eu destaquei as outras faixas que vocês têm que decorar para o curso. Tem que saber que depois do visível vem infravermelho próximo, com comprimentos de ondas de 0,7 a 1,3 micrômetros. E depois vem o infravermelho médio, com comprimentos aí que vai de 1,3 a 5 micrômetros. Depois vem a faixa do termal, não vamos utilizar imagens do termal, mas é importante saber que existe essa faixa e que ela é bastante utilizada sim. Micro-ondas aqui já são utilizados sensores ativos. Bom, por que é importante conhecer as faixas espectrais? Porque os elementos da superfície terrestre apresentam diferentes respostas para as diferentes regiões, faixas, bandas ou canais espectrais. Então, aqui eu coloquei um gráfico mostrando que no X eu tenho comprimentos de ondas, no Y eu tenho resposta espectral, reflectância aqui no caso. E aqui eu tenho elementos. Então, esse aqui é o comportamento. Olha, tem faixas em que a resposta da vegetação, se eu for aqui para o Y, é baixa. Tem faixas em que a resposta da vegetação é alta. Ó, faixa, então nessa faixa a vegetação apresenta uma resposta alta. Eu tenho que saber isso aqui, que será o assunto da nossa próxima aula, para saber interpretar imagens. Já gravem nessa aula de hoje. As imagens de satélites são obtidas em regiões, também denominadas faixas,
ou posso denominar de bandas ou canais espectrais. Por exemplo, eu posso perguntar assim: nossa, você fez esse mapeamento, ficou muito bom. Qual canal que você utilizou do satélite GOES? Ah, eu posso perguntar: nossa, esse mapeamento seu aqui ficou interessante. Qual banda que você utilizou? Quais bandas? Eu posso falar assim: ah, as faixas espectrais interessantes para eu estudar a vegetação seriam então do infravermelho próximo e a faixa do verde? Não sei. Talvez o vermelho? Se eu utilizar só faixas do visível, eu conseguiria gerar índices de vegetação? Só na região do visível ou só na faixa? Então, só para vocês entenderem que aí eu tenho palavras que têm o mesmo significado. Bom, para interpretar a imagem, então, por que é importante conhecer as faixas espectrais? Porque para interpretar imagens é necessário saber qual banda uma imagem foi obtida. Então, eu coloquei um print aqui, né, de alguns da página lá da Embrapa, monitoramento por satélite, e eu vou entrar na página aqui para que vocês percebam a importância de saber utilizar, saber fazer uma leitura, né, desses comprimentos de ondas. Então, eu estou aqui na página da Embrapa, monitoramento por satélite. Nessa aula eu vou em sensores, e aqui eu tenho os tipos de sensores. Sensores, que nós vamos ver na disciplina, sensores ópticos. Então, eu vou abrir aqui, sensores ópticos, e aqui eu tenho uma gama enorme de sensores. Então, aqui está o nome do sensor e aqui qual satélite que carrega esse sensor. Satélite é o veículo, né, a plataforma que vai carregar o sensor. Então, tenho vários aqui. Eu vou entrar, tem vários sensores, vários satélites, a maioria aqui, então, com aplicações na agricultura, site da Embrapa. Eu vou entrar aqui naquela câmera CCD, que é que eu coloquei lá no slide. Então, câmera CCD do satélite CIBERS, que é o satélite Brasil-China, né? Então, entrar aqui na câmera CCD, High Resolution CCD, Charge Couple Device. Tem uma descrição da câmera. Nessa aula de hoje, apenas entender câmera, então, sensor que carrega, e aqui as faixas espectrais, também chamam de bandas, tá vendo? Com as resoluções descrevendo os comprimentos de ondas aqui, em que as imagens são obtidas por esse sensor. Então, um agrônomo, olhando essa descrição, ele tem que entender assim, essa câmera gera 5 imagens, 1, 2, 3, 4, 5 imagens simultaneamente. Essa imagem 0,45 a 0,52, olha, está dentro da faixa do azul. 0,52 a 0,59, 0,5 a 0,6 verde, então ela está dentro da faixa do verde. 0,6 a 0,69, aqui está na faixa do vermelho. Mas a faixa do azul não parou no 0,5. Lógico, aqui não é ali é uma transição, né, entre o espectro e outro. A maior parte aqui, 0,45 até 0,5, está localizada dentro da faixa do azul. Então, essa é uma imagem que foi feita na faixa do azul. Infravermelho próximo, depois do 0,7 é infravermelho próximo. Então, eu tenho aqui, essa imagem foi gerada na faixa do infravermelho próximo. E assim tem outras câmeras aqui. Vocês vão fazer agora um exercício relacionado a essa aula e postar no campus virtual.